Bom dia a todos navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje eu vou falar da diferença do zodíaco sideral para o zodíaco tropical e por que você pode sim escolher o zodíaco sideral como uma forma de olhar o seu mapa, sua carta de navegação. Ok? Vamos lá. Bem, primeira coisa, não há rivalidade, um é melhor do que o outro, não é isso. Entenda, uma mesma paisagem. O zodíaco tropical vai olhar a partir de um ângulo. O zodíaco sideral, que são os mesmos 12 signos, mas tem um cálculo diferente, ele vai modificar o seu mapa. Ele vai olhar por um outro ângulo, para a mesma paisagem. Então, o que isso quer dizer? Se você passou a sua vida, tá, olhando o seu mapa a partir do zodíaco tropical, você viu por esse ângulo de vista, ok, esse ponto de vista. O convite que eu faço a vocês, passem a olhar pelo zodíaco sideral. Lembrando que o zodíaco sideral, 99% dos maiores astrólogos da Índia, olha só, não é qualquer lugar, utilizam o zodíaco sideral. Então a gente já começa a perceber que tem algo muito profundo na utilização desse zodíaco sideral. Muitos astrólogos fantásticos também estão no Ocidente que utilizam o zodíaco tropical. Importante é que os dois são válidos, mas o convite é que você passou tantos anos, e por que não agora você passar a olhar por um outro ponto de vista? É bastante interessante, porque você vai ter uma modificação na configuração do teu mapa, você vai ter um ascendente diferente. E eu digo para vocês, eu escolhi, claro que todo astrólogo ele precisa escolher qual é a direção que ele vai, qual é a direção. Eu trabalho com o zodíaco sideral, e quando já há alguns anos atrás, eu tive o encontro de olhar o meu mapa por esse ângulo, eu achei muito mais interessante. E eu consegui enxergar uma série de coisas que antes eu não enxergava. Isso não é um problema, mas sim que eu falei assim, adorei isso. Então, eu digo a minha experiência, mas é uma escolha. Então, vocês que não são astrólogos, ou até mesmo os astrólogos que já trabalham há muito tempo, vão, credibilizem, tenham essa experiência, vocês vão ver. É bastante interessante, é enriquecedor, ok? Muito bem. O zodíaco tropical, ele se interessa, ele olha a partir do panorama dos solstícios e dos equinócios, que são as estações do ano. Então, para o hemisfério norte, dia 21 de março começa a primavera, e é ali que é o início de Áries. O zodíaco tropical ele não está interessado na constelação de Áries. Ele está interessado apenas, baseado pelo hemisfério norte, o início da primavera, o início do signo de Áries. O início do verão para ele, do início do inverno para eles lá, é no final de dezembro. Vai ser o início de Capricórnio. O início do outono deles é o início de Libra. E o início do verão deles é o início de Câncer. E ponto final. É claro que a gente tem que lembrar que o ano bissexto, ele existe para fazer um ajuste no calendário juliano, né? E se não tivesse o ano bissexto, não existiria exatamente esse ponto dia 21 de março. Seria uma outra coisa. Muito bem, isso é um detalhe. Mas é dito isso. Então, é essa a base. O zodíaco sideral, ele leva em conta, a Terra tem vários movimentos. O que a gente aprendeu na escola é a rotação e a translação, né? Então, o Sol está aqui, a Terra está aqui. Então,
translação. E a outra é a rotação. Não é? Então ela vai fazendo isso, né? Vai girando, olha aqui, rotação e translação. Mas existe outros, mas um outro movimento importante é a precessão, que é como o peão. Lembra o peão que fica girando? Quando ele já vai ficando mais lento, ele vai bambalhando, ele fica em pé, mas ele ainda vai fazendo. Esse movimento, que é um movimento que a Terra faz, mas é muito lento, evidentemente, mas ela faz, isso vai gerar alterações nos pontos de referência. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas o que é interessante é que a astrologia védica, lá na Índia, que utiliza o zodíaco sideral, eles então definiram o Ayanansha, que não existe só um Ayanansha, que é exatamente calcular essa distorção por esse movimento da Terra. O zodíaco tropical não quer saber disso, é outra coisa. Então, para eles lá na Índia, eles levam em conta esse movimento de precessão, que é um movimento muito lento, mas ele existe. A cada 70 anos você tem uma mudançazinha. Claro, imagina, 70 anos, mas olha quantos anos. Então é preciso fazer sempre um ajuste. E o Ayanansha escolhido, e aí foi feito a reunião dos maiores astrólogos da Índia, os mais renomados, o governo participou disso, porque é um assunto bastante sério, e eles definiram que o Ayanansha Lahiri era a referência, tá? Então não é essa zona que se fala, não, porque na Índia é uma zona, é porque o governo decidiu, não é bem assim. Não é bem assim. Isso foi uma reunião muito séria que reuniu os maiores astrólogos. Olha só isso. E eles definiram esse ponto. Então, você vai ver vários Ayananshas, mas o Lahiri foi aquele decidido por essa conferência feita pelos maiores astrólogos. Então não é uma zona, como se diz por aí. Não é bem assim. Muito bem. Então, para vocês entenderem, então, com esse ajuste, eles levam em conta que quando no zodíaco tropical diz que o início, dia 21 de março, nós estaremos no signo, estaremos no signo de Áries, começando, para o zodíaco sideral, não é. Para o zodíaco sideral, nós estamos em Peixes. Porque eles levaram em conta e fizeram esse ajuste. Olhares diferentes. Mas o que eu quero dizer é que esse ajuste vai fazer com que no teu mapa haja uma diferença. De repente você com ascendente em Áries até então, pelo zodíaco tropical, você com esse outro olhar que é bastante interessante para você se aprofundar, você percebe que é um ascendente em Peixes. E isso é interessante porque o mapa ele é muito mais complexo do que apenas um ascendente. Ele é muito mais complexo do que apenas a posição solar. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que vocês percebem qual é o interesse. Outra coisa que é importante aqui. Nós sabemos que, por conta das 12 luas novas, e também a questão do número 12, mas não vou entrar nisso, foram escolhidos então esse cinturão zodiacal, que é o pedaço, o caminho que os planetas fazem em volta do Sol. O Sol e os planetas. Então eles fazem um movimento em volta do Sol que passa por mais ou menos o mesmo trajeto. Esse trajeto é o cinturão zodiacal, que ele foi dividido em 12 partes, por conta dessas 12 luas novas durante o ano. Então, esse número 12, ele não é à toa. Então, cada parte do céu, por onde passam os planetas, foi dividido em 30 graus cada um, ok? Muito bem. Porém,
dessa faixa, vamos pegar a faixa de Capricórnio, na faixa destinada, os 30 graus destinados a Capricórnio, existem outras também constelaçõezinhas ali perto, naquela faixa. Então, o importante é entender que o cinturão zodiacal, ele é o mesmo para o zodíaco tropical e o zodíaco sideral. Porém, é só o ajuste onde está o começo, digamos assim, né? A referência, mas 30 graus a cada pedaço. Então, leva-se em conta no zodíaco sideral as constelações. Sim, é verdade. Mas vamos lembrar que as constelações, elas têm tamanhos diferentes. A constelação de Virgem é enorme. Ela tem mais de 30 graus. A constelação de Escorpião, ela já tem outro tamanho. A constelação de Capricórnio também tem outro tamanho. Mas o que é importante a gente entender, quando se leva em conta as constelações no zodíaco sideral, leva-se em conta essa faixa destinada a determinado signo. E aí, o nakshatra, que são as mansões lunares, esse pedaçozinho a cada dia, um pedaço do céu, ele vai ter uma estrela, digamos, referencial a cada constelação. E às vezes você vai estar em Capricórnio, mas vai estar pegando um pedaço de uma constelaçãozinha ali, anexa, próximo. Mas aquela constelaçãozinha, ela vai estar dentro daquela faixa destinada a Capricórnio. Então foi dividido em 12 partes, sendo que cada parte, às vezes, você vai ter outras constelações. Mas leva-se em conta, sim, as constelações. Tanto que é que os nakshatras, eles vão definir exatamente o lugar aonde esses planetas vão passar e em qual constelação exata. Mesmo que a constelação, o nakshatra de Shravana, por exemplo, não esteja na constelação de Capricórnio em si, mas estará dentro da faixa de Capricórnio. Então, o que eu estou colocando para vocês é que tanto o zodíaco tropical e o zodíaco sideral, eles não podem querer se adequar à astronomia por inteiro. Porque a própria criação e a definição do cinturão zodiacal em 12 partes, de cada parte com 30 graus, isso não é astronômico. Então você vê que em parte se leva sim a astronomia, se dialoga, em outra parte não se dialoga. Então é por isso que há um conflito. E nenhum problema com isso. Nenhum problema com isso. Eu vim aqui, é só para dizer para vocês, primeiro, falar da diferença do zodíaco tropical para o zodíaco sideral e convidar vocês a olharem o mapa de vocês. Eu digo por mim, é impressionante. A primeira vez, há muitos anos atrás, a primeira vez que eu tive esse encontro, foi muito fantástico. Muito fantástico porque também, ao longo da minha trajetória espiritual, fez muito sentido. Olha só que interessante isso também. Quer dizer, para além da astrologia, toda a minha trajetória espiritual, quando eu olhei por esse ângulo do zodíaco sideral, eu falei, caramba, parece que fez muito mais sentido, casou. Mas isso é uma experiência minha. E de forma alguma eu desmereço o zodíaco tropical, que é utilizado aqui no Brasil em grande parte. São olhares diferentes, ângulos diferentes. Então fica aqui o meu convite, ok?